Capítulo 2943 Base Futura, Parte 1. Eu aposto que as pessoas brigaram feio para decidir quem iria buscar o tablet e depois ainda mais para garantir que ninguém a imprimisse. E acredite, se alguém ceder à tentação antes de voltar para casa, vai rolar briga feia. Disse Lit. Deuses, foi isso que você quis dizer com a explosão de violência. A julgar pelos gritos que ela podia ouvir das casas próximas, Solo sabia que ele estava certo. Pior ainda, ela testemunhou várias pessoas imprimindo seus tablets no momento em que saíram da associação apenas para se gabar na frente de seus vizinhos ainda na fila. Com a ideia da quantidade de discussão que um único momento de ostentação mesquinha causaria, Solo sentiu que ela era a culpada por isso. Ela suspirou, e sua expressão de expectativa se transformou em uma carranca. Estou começando a entender por que minha mãe evitava as pessoas e nunca se importava com a forma como suas criações eram usadas. Não há vitória. Lita estava triste por ter estourado sua bolha, mas ele preferia que sua alegria fosse honesta em vez de apenas uma mentira conveniente para fazê-la se sentir bem. Eles nunca mentiam um para o outro, especialmente depois de como a morte falsa de protetor havia quebrado seu vínculo de confiança. Lit pegou a mão dela, afastando-se da associação e indo em direção aos distritos residenciais. Na escola local, Solos testemunhou uma sala de aula de crianças onde o professor e os alunos tinham um tablet cada. A senhorita Aveu usou o dispositivo para projetar o que ela escreveu no quadro negro nos tablets das crianças, para que elas pudessem ler e fazer anotações facilmente, não importando quão atrasadas estivessem na classe. Até mesmo aprender matemática, a matéria mais temida e chata, tinha se tornado como um jogo. Todos sorriam e riam. Ler e escrever não eram mais uma tarefa chata, mas algo que todo aluno estava ansioso para aprender para dominar sua nova ferramenta. Como? Por quê? Solos fugou, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto eles iam de uma sala de aula para outra. Ela testemunhou a admiração das crianças enquanto seus professores as ensinavam sobre o desenvolvimento do reino. Graças ao suporte dos hologramas, os alunos puderam testemunhar os momentos mais cruciais da história do reino. Imagens de Valeron, o primeiro, Silverwing, Minadion e até da própria Solos apareceram dependendo se o assunto em questão era a fundação do reino, o nascimento das academias ou a Guerra dos Grifos. Graças a Camélia. Lit respondeu. O presente sobre o qual todos me importunavam foi a base para a impressão temporária do DeLorean e agora tornou isso possível. Esses tablets, como as das academias, pertencem à escola, não aos alunos. Eles podem ser impressos no início de cada aula e devolvidos no final, prontos para serem usados na próxima aula. Essa é uma ótima ideia. O sorriso de Solos era tão radiante que poderia ter incendiado a escola. Mas onde os reais encontraram os fundos? A colonização ainda está nos estágios iniciais e eles consumiram a maior parte do que ganharam do exército de Trude para construir o localizador de caminhos e os computadores principais. Brinja lamentou que a coroa lhe deu tablets apenas o suficiente para os cidadãos de Darius. Eu pensei que as escolas da capital da região teriam sido abastecidas muito antes de Lutia. Tenho certeza de que os reais encontraram um jeito. Lit deu de ombros. Eu sou tão importante e eles querem me manter feliz. Solos não acreditou em uma palavra do que ele disse. Primeiro, porque Lit nem tentou fingir ser sincero. Segundo, porque ela sabia que se o rei quisesse fazer Lit feliz, dar tablets para uma escola não estava em sua lista de desejos. Você conseguiu. Ela disse em realização. Você pediu aos reais ou pagou pelos tablets do seu próprio bolso? O último. Lit deu de ombros novamente. Não é grande coisa. É uma despesa única. Mesmo que não fosse, algumas moedas valem a pena pela sua felicidade. Eu sei o quanto você se importa com o nosso trabalho e queria mostrar a você o bem que está fazendo. Lit não apertou o bolso de dor ao mencionar as moedas, então ele estava falando a verdade. Obrigada pela linda surpresa. Solos fugou, abraçando-o, apesar de demonstrações públicas de afeto serem desaprovadas. De nada, alguém puxou o manto de Magus de Lit e o interrompeu. Você consegue.
Um garoto de 6 anos, vestindo roupas não muito diferentes daquelas que Lit usava antes de aprender a caçar com Célia, estava oferecendo a um mago que provavelmente era a tablet da família. Ela já tinha várias runas de contato gravadas, enquanto um tablet pertencente à escola perdia qualquer runa, junto com a impressão no final de cada lição. Como ele é fofo! Solos ainda não havia se recuperado, então a visão das roupas pobres e dos grandes olhos castanhos do garoto a comoveu profundamente. Ele quer a runa de contato de seu herói, mas é claro. Lit pegou o tablet das mãos do garoto e, em vez de compartilhar suas informações de contato, assinou no verso com sua terrível caligrafia. Que idiota! Solos telepaticamente repreendeu Lit após ver o choque e a confusão no rosto do garoto. Ele queria sua runa, não seu autógrafo. Obrigado, Sr. Magus. O garoto sorriu de orelha a orelha, abraçando brevemente a perna de Lit antes de correr até seus amigos e se gabar de seu tesouro. Poxa, não posso dar minha runa de contato para todo mundo, ou eu seria inundado com ligações sobre as coisas mais estúpidas. Lit respondeu. Eu não vou fazer as crianças acreditarem que podem me pedir ajuda só para ignorá-las. Se você quer ser a fada madrinha da cidade inteira, fique à vontade. Solos engoliu um pedaço de saliva com a ideia. Ela era fraca com crianças e sabia que se desse sua runa para qualquer um que pedisse, ela não teria tempo para entrar em seu laboratório por anos. Eu te perdoo apenas porque você ainda fez a ele e a mim felizes. Ela mudou de assunto, sorrindo enquanto o garoto alegava que a runa mística, que na verdade era apenas o nome mal escrito de Lit, estava destinada a afastar o mal. Os colegas viraram o tablet, tentando entender qual lado estava para cima e qual estava para baixo, antes de concordar que a assinatura de Lit não era uma palavra humana. Depois de sair da escola e a caminho das compras, Solos testemunhou pequenas multidões de crianças pequenas cercando os anciãos da família. Eles tinham sido confiados ao tablet para que, enquanto os pais trabalhavam, os anciãos pudessem ler uma história e manter o resto das crianças ocupadas. Um toque na página holográfica evocou as imagens dos heróis, dos monstros e de suas batalhas. Solos parava por alguns momentos toda vez que ouvia uma história diferente, apreciando o esforço que Lit havia colocado naquela parte do trabalho deles e a alegria que isso trazia. Isso também é obra sua? Ela perguntou. Sim. A voz de Lit transbordava sarcasmo. Eu paguei os Lutians para lerem os tablets em vez de usá-las para baterem bundas. Não isso. Solos deu um soco em seu braço em uma falsa indignação. Quero dizer, se você distribuiu tablets extras para famílias grandes. Capítulo 2944 Base Futura, Parte 2. Pare de ser tão paranoica. Lit disse em sua melhor imitação de Solos. Nem todo ato de gentileza esconde uma agenda oculta. Pessoas boas existem. Solos riu alto enquanto o mau humor anterior se transformava em uma pequena nuvem no horizonte. Eles compraram tudo que a casa e a mansão Veren precisariam durante meses, o suficiente para encher as despensas até a borda. Eu pego o açúcar, a farinha e os temperos. O comerciante disse confuso enquanto entregava a eles os produtos da lista. Mas como o dono da maior fazenda do condado de Lustia precisa comprar leite. Solos corou fortemente. Todos na família adoravam sorvete, mas seu entusiasmo por ele era inigualável, frequentemente esgotando a parte do leite que Haas guardava para as necessidades da família. E, Lit apontou para ela. Complicado. Solos o interrompeu, dando um tapa em sua mão. Temos muitos convidados inesperados e alguns deles comem muito. Entendo. O mercador assentiu, imaginando em sua mente uma poderosa fênix como a causa da escassez de leite em vez de um glutão, pequeno mestre de forja comendo um lanche noturno a mais. Obrigado por trazer seu negócio aqui, Magus Veren. E obrigado a ambos pelos tablets. Eles nos poupam muito tempo. A maioria dos clientes dos horários de pico agora enviavam seus pedidos de suas casas logo de manhã, dando aos balconistas tempo para preparar tudo sempre que o trabalho estava lento. Na retirada, os clientes tinham apenas que conferir as mercadorias e pagar.
Assim que Lit e Solos voltaram para casa, eles caminharam direto para o portal dentro do celeiro, chegando à mansão onde todos os esperavam. Com um pensamento, Solos colocou a torre na fortaleza. O fluxo vigoroso de energia mundial do geyser de mana encheu ambos de poder e acelerou o processo de recuperação de sua força vital e núcleo de mana. Eu me pergunto o que mudará na torre e em mim quando eu finalmente alcançar o violeta profundo. Ela ponderou através do elo mental deles. Estou mais curioso sobre o que aconteceria se pudéssemos colocar as mãos nas orelhas de Menadion. Em vez disso, Lit respondeu. Acredito que com cada peça do conjunto que encontramos, a torre recupera uma parte dos esquemas perdidos de seu núcleo de poder. Se eu estiver certo, embora nossa versão das peças do conjunto de Menadion seja inferior aos originais até que os reparos sejam concluídos, os esquemas de cada artefato ajudam a torre a encontrar a melhor maneira de reorganizar seus andares e acelerar seu processo de restauração. É uma teoria muito interessante. Solos assentiu telepaticamente. Uma pena que não temos como testá-la, nem ideia de onde estão os orelhas. Em algum lugar no continente Garl, fringe da árvore do mundo. Como é possível que, apesar de ter acesso a cada pedaço da informação coletada por formas vegetais e com centenas de cronistas, eu ainda não tenha ideia de onde estão as orelhas de Menadion? O jovem Yggdrasil estava bravo e não teve escrúpulos em deixar seus servos saberem. A voz deles ecoou na mente dos cronistas, fazendo-os cair de joelhos enquanto seguravam suas longas orelhas na tentativa de abafar o barulho. Meu senhor, não é culpa nossa. Kailen, uma das elfas mais velhas a serviço da árvore do mundo, tentou acalmar a raiva dele. Nós seguimos as várias peças do conjunto de Menadion da maneira que pudemos. Somente as mãos e as orelhas escaparam de nossa atenção e não por nossa falta de tentativa. Não tínhamos como seguir Kolga nas profundezas do oceano e algas não respondem suas perguntas. Quanto às orelhas, sabemos o paradeiro do último mago que as tinha em sua posse. O problema é que ele foi morto recentemente e seu assassino tomou cuidado para apagar todos os vestígios de sua passagem. Pare de me dizer o que eu já sei. Os Yggdrasil podiam usar magia para falar, mas preferiam usar uma ligação mental. Tanto a magia do ar quanto a escultura corporal deram a eles uma voz, mas era falsa. Parecia que eles estavam fingindo ser outra pessoa. O elo mental, em vez disso, era a manifestação pura de sua vontade e lembrava os elfos que seguravam a coleira. Eu quero respostas. Preciso delas se eu quiser começar minha jornada. Você não pode simplesmente esperar até que a torre se recupere sozinha e então tomá-la de ver, hein? Tachar, perguntou outro ancião. Seu idiota. A árvore do mundo rugiu, a mera violência de sua aura fez o elfo cair no chão. E se sem as orelhas a torre não atingir a perfeição? Não tem utilidade para uma bugiganga incompleta. Além disso, quando a obra de Menadion voltar ao seu poder total, como eu devo lidar com isso? Veren é uma besta divina e seu núcleo de mana logo rivalizará com o meu. Só posso ter vantagem se lutar com ele dentro do meu fringe ou enquanto ele estiver longe de um geyser. Derrotar ele e a torre enquanto ambos estão no auge é apenas um sonho. Veren já sabe sobre as unidades de remoção e depois do que Mrael fez, ele está fadado a ficar em guarda contra uma tática que ele já conhece. Eu preciso das orelhas, não pelo que elas representam, mas porque elas servirão como isca. Eu só preciso alimentar Veren e Alpin Menadion com as informações que eles já buscam para levá-los aonde eu quero que eles estejam. Mansão Veren, ao mesmo tempo. A propósito, deveríamos pedir para Zoret cuidar dos ouvidos. Solos disse. Não gosto da ideia de Vastor e seus Eldritches colocarem as mãos em outro pedaço do legado da minha mãe, mas a rede de informações deles é nossa melhor, se não a única chance. O mestre já havia estudado e replicado a fúria com sucesso. Com base no que Mitra disse a eles, a boca ainda era um trabalho em andamento. O quarto governante das chamas poderia facilmente ter feito uma cópia, mas não havia sentido em desperdiçar recursos inestimáveis para fazer um recipiente para encantamentos desatualizados por séculos.
Bitra, Vastor, Tevka e todos os Eldritch que em vida foram mestres forjadores habilidosos estavam unindo seus recursos para atualizar os feitiços imbuídos na boca e melhorar o trabalho de Menadion. Sinlit suspirou. Os olhos de dragão de Zoret são a melhor coisa depois dos olhos de Menadion, e Nandi pode fazer tudo o que as mãos podem, se não até mais. Receio que se Zogar estudar as orelhas, ele adicionará torres de mago ao seu já considerável arsenal. Por um lado, eles amavam e apreciavam o velho professor. Por outro lado, eles sabiam do que sua persona de mestre era capaz de fazer e quão profundamente enraizada no submundo de Garley sua organização estava. Vastor afirmou que seu objetivo era curar Mogar e promover a evolução da espécie humana que estava estagnada há milênios. No entanto, olhando para seus associados, Lit e Solos não puderam deixar de questionar os meios pelos quais o mestre pretendia atingir esses objetivos e, mais importante, como ele planejava alcançá-los. Continua no próximo vídeo.